Então, meninos, mais uma vez, boa tarde. Nossa matéria de hoje é sobre colonização espanhola na América, capítulo 16 da apostila 13. Então, vamos falar então sobre a conquista da América, né? Já falamos aqui sobre as grandes navegações, falamos como foi o contato, né, dos europeus com os povos da América, que esses povos são chamados de indígenas ou índios de maneira errônea, devido ao Cristóvão Colombo, que quando chegou na ilha de Hispaniola, que é hoje a ilha que tem o Haiti, é a República Dominicana, a ilha de San Domingos, como era chamada pelos espanhóis, ele viu aquele povo moreno, de cabelo liso e olho meio puxado, ele pensou, estamos nas Índias, né? Como ele chamava a Ásia. Ele chamava a Ásia de Índias, não só o país hoje Índia, mas para isso tudo era Índias. Da Índia ao Japão, tudo Índias. China, Malásia, Indonésia. Então ele vai chamar o povo daqui de índios também. Né? Já falamos sobre os povos que tinham aqui. Os maias, na Mesoamérica, os astecas, onde é hoje o México, e aqui na América do Sul, na região dos Andes, na Cordilheira dos Andes, onde é hoje o Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, parte do Chile, era o Império Inca. Né? Então, quando a Espanha meio que descobre a América, né? E aí esse também é um termo muito questionável, descobrimento. Isso é a visão etnocêntrica, ou seja, é uma visão dos europeus. Os europeus eles impõem seus valores aos povos conquistados. Falamos aqui da conquista da América. O que vai favorecer a conquista da América? Por que os espanhóis vão conquistar territórios tão grandes, com populações tão grandes e avançadas, né? Os astecas, os maias, eram povos com estrutura social avançada, governo, administração, exércitos. Como é que eles puderam ser tão facilmente conquistados? Isso tem vários motivos. A superioridade dos europeus na questão de armamento, questão bélica. Os europeus conheciam o aço, por mais que os maias astecas soubessem trabalhar com metais, eram metais preciosos, ouro, né, para joias, ornamentos, nada de armas. As armas dos astecas eram armas feitas de pedra, pedra que muitas das vezes era mais afiada até que qualquer aço, né, como a pedra de sílex, aquele machadão de pedra, uma borduna cheia de caquinhos de lâminas de sílex, é extremamente mortal também. Só que os europeus usavam armadura, elmo, alabarda, aquela lança com a lâmina larga, espadas e principalmente armas de fogo. Então, espingardas, aqueles mosquetões, canhões. Por mais que fosse limitado a utilização dessas armas de fogo, a gente deve lembrar que essas armas elas são difíceis de manejar, difíceis de carregar, não tem muita precisão, mas o fato deles, durante o disparo, provocar luz, provocar fumaça, barulho, provocava um efeito psicológico muito forte nos indígenas que não conheciam esse tipo de tecnologia. Achavam que era uma espécie de feitiçaria e achavam até que os europeus fossem então deuses, já que vieram do mar e utilizavam essas armas fantásticas, né? Fogo, como se fosse um trovão. Eles não sabiam explicar, não conheciam cavalos. Então tem essa superioridade bélica. A outra questão também é que os europeus se fizeram valer das disputas políticas internas dentro desses impérios. Esses impérios dominavam outros povos, né? Povos conquistados também. E se aproveitaram, então, fizeram aliança com esses povos conquistados e puderam, então, dominar e tomar esses vastos territórios. Outra questão também é a questão da doença, né? Os europeus possuíam germes que, passando para os ameríndios, que não tinham defesas naturais, não tinham anticorpos para esse tipo de micro-organismos, eles começavam a adoecer e morrer. Então, hoje em dia, no Caribe, as ilhas do Caribe, a ilha de São Domingos, né, onde primeiramente os espanhóis chegaram,
Pode falar, Marcos. Se quiser falar, pode falar. Varreu as populações. Não existem mais populações indígenas nessas ilhas do Caribe. Elas foram substituídas por europeus, mas principalmente por mão de obra escrava trazida da África. E também tem a questão religiosa e cultural. Ao proibir os indígenas de terem a sua religião, a imposição do cristianismo também afetou a visão deles de mundo, a organização social, tudo. Isso vai ser catastrófico para esses povos. Então, a dominação espanhola também se dá diferente da dominação portuguesa. Quando os portugueses cá chegaram, encontraram tribos isoladas, né, sem organização social muito avançada, e principalmente os índios não conheciam, os índios do Brasil não conheciam metalurgia, não sabiam o que era ouro, prata, pedras preciosas, nada disso. Já quando a Espanha chega no México, vê lá os astecas carregados de ouro, então a Espanha ela decide implementar uma administração colonial que possa explorar e fiscalizar a exploração e a extração desse metal precioso. A gente deve lembrar também que durante os séculos XV, XVI, XVII até XVIII, o índice de riqueza de um país era o ouro e prata. Quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele seria. Ouro e prata necessários para a cunhagem de moedas, né? As monarquias nacionais elas estavam cunhando suas moedas com seus brasões, com seus símbolos nacionais. Então, a moeda ouro e prata é muito importante para o comércio, para o entesouramento, para o enriquecimento desses países da Europa. E a Espanha, então, tira a sorte grande, enquanto que Portugal só vai encontrar 300 anos depois, praticamente quase 3 séculos depois do descobrimento do Brasil, ouro e pedras preciosas no interior do Brasil. A Espanha descobre jazidas enormes, tanto no México, quanto em Potosí, na Bolívia, de prata, entre outros de cobre, de mercúrio. Então, as riquezas da América são quase infinitas para a Espanha. A Espanha, então, começa a explorar essas riquezas. Mas, então, como é que ela vai explorar essas riquezas? Ela cria um sistema administrativo colonial muito complexo. Ela cria, então, várias instituições para fiscalizar e organizar a ocupação e a exploração dessas riquezas. Então, os primeiros espanhóis a chegarem na América serão chamados de adelantados. Os adelantados, eles são os espanhóis que chegam e têm o direito, então, de fundar vila, de explorar a mão de obra dos indígenas. Enquanto que aqui no Brasil, a principal mão de obra explorada vai ser a mão de obra escrava trazida da África, visto que a mão de obra indígena não vai dar muito certo, mas eu acredito que principalmente o principal fator pela escolha do africano é justamente o comércio de escravos transatlântico. Quem dominava esse mercado, esse comércio de escravos, era a própria coroa portuguesa. Ela lucrava muito com esse tráfico de escravos. Então, era mais jogo para a coroa portuguesa escravizar e transportar africanos para a América e proteger os indígenas, os colonos. Já na América Hispânica vai ser diferente. A sociedade espanhola na América ela vai ser um tanto diferente daqui. Então, nós temos uma elite e o povo que é explorado. Na América Espanhola, temos, então, a elite, que serão os chamados chapetones. Só um nome engraçado, né? Chapetones são os espanhóis que saem da Espanha, da Europa, vão morar na América para ocupar altos cargos de confiança da coroa, vice-reinados, vice-reis, governadores, bispos, juízes, procuradores. Esses caras serão chapetones, espanhóis nascidos na Europa, que vão para a América para exercer altos cargos de confiança da coroa. Mas os espanhóis nascidos na América,
Os filhos de espanhóis nascidos na América sem miscigenação, ou seja, que são brancos, serão chamados de crioulos. Tá? Não confundir com o termo pejorativo dado aos negros aqui no Brasil, nascidos na América, né? Que não foram trazidos da África para cá, mas nascidos aqui, que hoje é um termo extremamente pejorativo. Na América hispânica, crioulo é o espanhol nascido na América, mas que não poderia, vejam bem, eles são também da elite, são fazendeiros, né? Donos das haciendas, das grandes propriedades rurais, donos de minas, porém não podiam exercer cargos de confiança como vice-reis, governadores, juízes. E temos a massa da população, que são os mestiços, geralmente os filhos dos espanhóis com as nativas, dificilmente filho de um índio com uma espanhola, geralmente era o contrário. Se houvesse a exceção que confirma a regra. Então vinham os indígenas, em sua grande massa, apesar de todos os massacres da conquista, da doença, da fome e da imposição da religião, eles ainda vão ser uma maioria considerável. E então também tinham mão de obra escrava trazida da África em menor quantidade. Por que em menor quantidade em relação, por exemplo, ao Brasil? Porque os espanhóis vão utilizar mão de obra indígena. É uma mão de obra exploratória, tá? Os indígenas vão ser muito explorados, principalmente na exploração de metais preciosos. E aí, então, na nossa apostila, ela fala sobre as duas formas de trabalho. Na página 11, nós temos duas formas de trabalho que não é considerado escravidão, mas é quase, tá? Que é a encomienda e a mita. A encomienda, o espanhol recebia, então, um espanhol que era o colono, saído da América, da Espanha, ia viver na América. Esse cara era chamado de encomendeiro. Ele podia, então, explorar as terras, pegar, então, vários índios, né, vários indígenas de várias tribos, de várias localidades, tirá-los da sua comunidade e colocá-los para trabalhar na lavoura ou nas minas de ouro e prata. E isso não era considerado escravidão porque eles receberiam, né, cuidados, receberiam catequização religiosa. Então a coroa espanhola dizia: esses índios eles teriam que não trabalhar para sempre, eles iam trabalhar durante um tempo, tá? E aí eles teriam que receber cuidados, alimentação e educação religiosa, né? Serem catequizados. Nada que os indígenas pediram, né? Então isso era encomenda. E tinha também a mita, que já era um sistema utilizado no Império Inca. O imperador Inca ele fazia, já cobrava impostos através de trabalho dos povos conquistados. Então os espanhóis só trocam, né? Em vez de ser o imperador Inca, agora é o rei da Espanha e o vice-rei de cada região. Então as aldeias conquistadas tinham que dar mão de obra, eles receberiam então uma certa compensação financeira, recebiam uma espécie de salário pequeno e, na verdade, era para pagar impostos, sabe? Era muito pouco que eles ganhavam, o trabalho nas minas era terrível, a expectativa de vida de um trabalhador nas minas era menos de 1 ano, o cara era obrigado a trabalhar 3 anos, era retirado da sua família, levado para as minas, o trabalho nas minas era terrível, gases tóxicos, desmoronamento, o calor infernal do interior da terra. E aí o cara saía para o frio dos Andes, contraía alguma doença respiratória e acabava morrendo. Então, isso ajudou a massacrar, a dizimar as populações da América, mais ainda após a conquista. Então, os indígenas vão ser utilizados tanto nas haciendas quanto nas minas de metais preciosos. O Brasil, né, só para a gente comparar, Portugal dividiu o Brasil no começo nas capitanias hereditárias, depois não deu muito certo, decidiu colocar então
o governo geral. Escolhia um cara lá em Portugal para ser o governador geral do território todo, da colônia inteira. Só que o território espanhol era muito maior e até muito mais variado. Então, a Espanha ela dividiu em vice-reino de Nova Espanha, vice-reinado do México, né, que é a região da Mesoamérica, vice-reinado de Nova Granada, que é hoje Equador, Peru, tinha o vice-reinado da Prata, que é hoje Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Você tinha também algumas capitanias, como capitanias de Cuba, nas Ilhas do Caribe. Então, assim, o controle da Espanha sobre as suas colônias era muito mais forte, muito mais restritivo do que Portugal era com o Brasil no início da colonização. É claro que isso vai mudar, Portugal vai mudar sua postura com o Brasil quando Portugal descobrir ouro e prata aqui, e pedras preciosas. Aí tudo muda. A fiscalização vai ser muito mais estrita, mas a administração colonial espanhola ela é muito mais restritiva desde o começo, sempre, né? Então, ela vai criar vários órgãos. Vocês podem acompanhar na página 10. Temos lá Casa de Contratação, o Conselho das Índias, tá? E os cabildos, que são, então, cada um deles. A Casa de Contratação era o órgão que cuidava da administração e da arrecadação dos impostos, a fiscalização. Você deve lembrar que é muito ouro e prata. Então, para não haver roubo, não haver desvio, contrabando, tudo era muito fiscalizado. Então, a Espanha tinha um cuidado muito especial contra desvio, roubo, sonegação de impostos, contrabando de ouro e prata e também proteger contra o ataque de piratas. Os ingleses, que não tinham colônias que tinham ouro e prata, eles simplesmente roubavam os carregamentos de ouro e prata dos espanhóis. Os holandeses também. Tinha o Conselho das Índias, que é o órgão que cuidava da administração colonial, e tinha os cabildos, que era uma espécie de câmaras municipais, onde se debatiam e votavam leis, cuidavam de questões locais. Quem compunha os cabildos, que eram essas câmaras municipais, eram os crioulos, né? Os indígenas, mestiços e, obviamente, os escravos africanos não participavam disso tudo, né? Quem cuidava disso era a administração dos brancos, tá bom, gente? Então, sempre tem uma diferença racial muito forte aí. Então, alguma dúvida até aqui, gente, nesse assunto? Vocês estão com alguma dúvida? Eu gostaria que vocês sempre comparassem, tá, a forma de colonização da América Espanhola com a nossa forma de colonização. E mais tarde, quando a gente for falar sobre a colonização inglesa na América do Norte, vamos notar as diferenças mais ainda. Porque geralmente a gente diz que a colonização da América espanhola e portuguesa é dita a colônia de exploração, enquanto que a colônia da América do Norte, das 13 colônias inglesas da América do Norte, será de povoamento. Então é bom a gente ter isso em mente para a gente poder estabelecer as diferenças entre os tipos de colonização. Toda forma de colonização implica em quê? Em dominação de um povo sobre outro. Não é porque é de exploração ou é de povoamento que não vai ter esse tipo de dominação através da violência, através de massacres, de expropriação, de exploração do trabalho, sempre vai ter. Então, gente, eu vou terminando por aqui, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu tirar a nossa fotinho. Deixa eu dar um pause aqui.